Olá, turminha boa! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa que é a disciplina mais empolgante, mais apaixonante, sem dúvida nenhuma, a melhor de todas, que é justamente História. E eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu professor de História nessa aula maravilhosa que tenho certeza que vai agregar o conhecimento histórico de vocês. Então vamos a ela, o tema de nossa aula. Vamos lá, gente! Aula de número 8, objeto de conhecimento, Revolução Industrial e a expansão do capitalismo. Detalhamento, a segunda Revolução Industrial. A gente vai, então, sair um pouco da história do Brasil e adentrar um pouco na história geral para entender um pouquinho mais como é que foi o processo de industrialização, focando ali na segunda Revolução Industrial e todas as mudanças que trouxeram para a sociedade no âmbito mundial, inclusive. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Aonde eu vim parar, galera? Em uma linha de montagem, precisamente ali do final do século XIX, para a gente entender um pouquinho sobre a segunda Revolução Industrial. Mas para a gente entender a segunda Revolução Industrial, é fundamental que a gente compreenda também a primeira e também o que de fato é uma revolução industrial. O que é uma revolução, professor? A grosso modo, a gente pode chamar de revolução toda mudança drástica que acontece em uma determinada sociedade que, basicamente, muda os rumos dessa sociedade. O professor caminha em uma direção, de repente acontece um fato que faz com que haja uma mudança drástica de direção. A sociedade medieval caminhava em uma direção, de repente aconteceu algo que fez com que a sociedade mudasse drasticamente. E isso aconteceu ali na Inglaterra, entre o século XVII e XVIII, que foi justamente uma revolução na indústria, na forma de se produzir mercadoria, nos meios de produção. E aí surge a dúvida, professor, o que é meio de produção? Meio de produção, a grosso modo também, a gente pode dizer que é tudo que a gente usa para produzir uma mercadoria. E todos os instrumentos, inclusive o próprio conhecimento, eu posso dizer que é um meio de produção. Se lá na Idade Média se produzia a mercadoria de forma artesanal, com o passar dos anos, já na Era Moderna, essa forma de produzir mercadoria começou então a mudar, primeiramente ali para a manufatura, que é ali o início das chamadas corporações de ofício, e posteriormente para a maquinofatura com o surgimento das indústrias e da fábrica como a gente conhece hoje. Tudo isso, galera, mudou drasticamente como a sociedade se organiza. E é muito interessante pontuar que surgiu a partir daí, então, duas classes sociais antagônicas. De um lado, a burguesia, prestem atenção, que é a classe social que detém o meio de produção, que é dona da fábrica, e de outro lado, o proletariado, ou o trabalhador, ou o operariado, que é aquele indivíduo que não tem nada seu e é obrigado então a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. E o que é força de trabalho, professor? É a capacidade produtiva que o indivíduo tem. A capacidade de produzir, de criar algo, a gente chama de força de trabalho. E quando você vende a sua força de trabalho para um patrão, para um burguês, ele dá em troca um salário. E essa relação entre burguesia e proletariado, ela, de certa forma, vai das cartas no que tange ali a questão social após a Revolução Industrial. E a segunda Revolução Industrial, o que foi, professor? Século XIX, segunda metade do século XIX, novas técnicas começaram a surgir, novas formas de se produzir mercadoria, começou então a se produzir mais mercadoria em menos tempo e principalmente ali a utilização de novas tecnologias para acelerar esse processo de produção. Ufa, né, gente? Muita informação. Agora eu vou trazer para vocês um texto que vai nos ajudar a compreender melhor esse conteúdo. Vamos lá, galera? E o texto fala o seguinte, vamos então ao texto. Segunda Revolução Industrial, no caso, corresponde à continuidade do processo de Revolução Industrial. Mais uma vez, o que é Revolução Industrial, gente? Uma revolução, uma mudança drástica nos meios de produção, na forma de se produzir mercadoria.
o aprimoramento técnico, de técnicas, e o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, lembrando que a Inglaterra é considerada ali o berço da Revolução Industrial. Foi a primeira nação que, de fato, se industrializou, portanto, ela vai assumir a dianteira nesse processo industrial. Essa revolução, que no primeiro momento estava ali isolada apenas na Inglaterra, vai começar a se expandir para outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. Mais uma vez, primeira revolução industrial, século 17 e 18, Inglaterra é pioneira no processo de industrialização. Surgiu a máquina a vapor, então a gente vai ver o tear mecânico, a spin engine, que é basicamente um tear ali movido a energia hidráulica, tá, gente? Que vai também acelerar o processo ali de produção de tecido de algodão. Inclusive, na Inglaterra, houveram cercamentos que basicamente expulsou o povo rural para plantar algodão e também ali aquecer a indústria têxtil da Inglaterra, e fez com que esse indivíduo que morava ali no campo fosse obrigado, então, a vir para a cidade e, de certa forma, se transformar, então, em um operariado, em uma massa ali que vai trabalhar na indústria. Beleza, século XVII e XVIII termina, século XIX, segundo metade do século XIX também começa a se expandir esse processo de industrialização e outros países também alcançam esse patamar de nação industrializada. Vou citar para vocês aqui algumas nações, como por exemplo aqui nas Américas, os Estados Unidos, a primeira nação das Américas a ter o seu parque industrial bem desenvolvido, a França também, principalmente após ali a era napoleônica, também começa a sua expansão, a sua industrialização acelerada. A Rússia, muito embora o processo de industrialização da Rússia fosse bem lento, inclusive a Rússia, até a primeira metade do século XX, o início do século XX ali, até 1917, ainda era uma nação semi-feudal. O Japão também, após a chamada Revolução Meiji, começa também o seu processo de industrialização. E a Alemanha, após a sua unificação política, também inicia o seu processo de industrialização. Vamos adiante com o texto. O ferro, o carvão e a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase, ou seja, novas matérias-primas começaram a ser usadas, como, por exemplo, o aço, que era mais resistente que o ferro, a eletricidade, que era mais resistente ali que a força do motor a vapor, e o petróleo e seus derivados também começam a ser usados ali no processo de produção de mercadoria. Foi nesse momento, então, que novas invenções passaram a dar as caras, como, por exemplo, o dínamo, que é um pequeno gerador que podia, então, gerar eletricidade, e os derivados de petróleo também passaram a ser bastante utilizados na produção de mercadoria e também na utilização de bens de consumo. Aqui a gente está numa linha de montagem de automóveis, tá, gente? Quase que não sai. E esse automóvel tinha algumas peças que eram derivadas de petróleo e a própria gasolina, que vai ser o combustível para esses novos modelos de automóveis de locomoção, também é derivada do petróleo e vai ser essencial também a utilização de novos tipos de mercadoria de matéria-prima, para aprimorar a produção dessas mercadorias. Em relação à forma de produção, surgem duas teorias que vão basicamente das caras nessa questão de manutenção ali, de aceleração da produção. De um lado a gente tem o Fordismo, tá, gente? Que é ali a criação de linhas de montagem, tá? Como a gente está vendo aqui, essa linha de montagem onde cada trabalhador fica responsável por montar uma peça, digamos assim, e acelerar a produção. O Fordismo vai dar essa base teórica para aumentar ainda mais a produção. E, de outro lado, o Taylorismo, que nada mais é do que a especialização do trabalhador em uma área só.
a gente vê que a junção do Fordismo e o Taylorismo vai acelerar ainda mais a produção industrial. O Fordismo, como o próprio nome já diz, né, vem ali do Henry Ford, que foi um produtor ali de automóveis que desenvolveu essa técnica de produção, essa novo jeito de se produzir através da linha de montagem, e o Taylorismo, que vem ali do Taylor, que eu vou apresentar para vocês agora, que vai chegar do meu lado aqui, para a gente conversar um pouquinho, que é justamente o criador dessa ideia de trabalho especializado, tá, gente? Um trabalho que, basicamente, faz com que cada trabalhador pudesse se especializar em uma área. Antes dele vir adentrar aqui a nossa aula, vou trazer para vocês um texto que vai explicar um pouquinho sobre o Fordismo. Vamos então a ele. Ao longo do século XIX, o processo de industrialização, iniciado principalmente na Inglaterra, acelerou-se e chegou a outros países como França, Bélgica e um pouco mais tarde a ilha da Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão também, como eu falei para vocês, essa expansão da Revolução Industrial e também posteriormente das novas formas de se produzir mercadoria. Agora sim, tá, gente? Vou chamar ele para participar da nossa aula. Ou melhor, vamos falar sobre o Fordismo, mais uma vez, sobre a linha de montagem. Vamos lá? Na segunda metade do século XIX, ocorreram algumas inovações técnicas, entre elas, como eu falei para vocês, a eletricidade, que foi um novo jeito de se gerar energia para, basicamente, fazer com que o maquinário seja, basicamente, utilizado, né? O aço, que era um produto mais resistente do que o ferro, e também passou a ser usado na produção de mercadoria. Ampliação das ferrovias, justamente para transportar essa mercadoria de um ponto ao outro e, basicamente, vai se utilizar novas formas de energia para a locomoção dos trens e também o surgimento do automóvel, como eu falei para vocês. Então, aqui atrás é um exemplo bem prático de como o automóvel surgiu e de como ele foi importante também nesse sentido da segunda revolução industrial. O telefone também surgiu, o telégrafo e o telefone também surgiu, e também houve o desenvolvimento ali da indústria química. Também nesse momento a gente vai ver que surgiram também como um grande expoente nesse processo industrial, justamente a questão da indústria bélica, da formação e da produção de armamentos, até porque existia uma grande rivalidade entre essas potências industriais e todo mundo sabia que essa rivalidade poderia descambar posteriormente em um conflito armado. Vamos adiante, vamos lá, gente. Com o objetivo de obter maior lucro, levou-se ao extremo a especialização do trabalho. Além disso, a produção foi ampliada, passando-se a fabricar artigos em série e o que barateava o custo por unidade. Estou falando aqui, dessa vez sim, do Fordismo e do Taylorismo. O Fordismo, que basicamente pregava ali uma linha de montagem para especializar e para acelerar a produção, enquanto o Taylorismo dizia que dividia o trabalho em caráter de especialização, onde cada trabalhador, cada operário ficava responsável apenas por uma única tarefa. Isso, segundo a teoria do Taylorismo, do Taylor, que agora sim vai entrar aqui do meu lado para participar da aula, ele conseguiu montar essa teoria da especialização do trabalho e fez com que cada trabalhador pudesse trabalhar apenas em uma especialidade. Se outrora, lá no início da Revolução Industrial, lá na Idade Média, o artesão ele sabia todo o processo de confeccionar uma mercadoria, já na segunda Revolução Industrial, com o advento do Taylorismo, a gente vê então uma divisão do trabalho, uma especialização do trabalho que foi também essencial para a gente compreender a aceleração da produção e também como a indústria cresceu em níveis nunca antes vistos, de forma exponencial. Beleza, gente? Então a gente está compreendendo um pouco mais a questão da linha de montagem, da expansão da Revolução Industrial e como então que era necessário a partir de agora buscar novos mercados consumidores. O que é isso, professor? Pensem comigo. Se eu produzo muito, obviamente eu quero vender tudo que eu produzo. Então, para o burguês,
Para o dono da fábrica é essencial que ele vá em busca de novos mercados consumidores, que vai em busca também de monopolizar o mercado, que vai em busca de controlar todo o processo de produção e, de certa forma, enriquecer cada vez mais. Foi nesse momento, então, que surgiram os grandes burgueses, aqueles indivíduos que basicamente controlavam todo o capital ali ao redor de uma produção de mercadoria, surgindo então os cartéis, os trustes e outros grupos que de certa forma monopolizavam o capital naquele período da história. Vamos voltar com o texto, vamos lá. Falaremos então dos holdings. O que é um holding, professor? Vamos então ver o que o texto fala para a gente. Grandes empresas financeiras que controlavam um vasto complexo industrial, sendo proprietárias da maior parte de suas ações. Eu dou um exemplo aqui, o holding, que é o capitalista, a empresa aqui, a empresa que controla outras empresas, gerando o que a gente fala de monopólio em determinada área do comércio. Os holdings foram muito presentes ali, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Vou trazer para vocês um outro exemplo, que é justamente os trusts. O que é um trust, professor? É quando uma empresa, ela começa então a engolir empresas menores para crescer ainda mais o seu conglomerado. Como que eles faziam isso, professor? Através ali da guerra de preços. Vamos imaginar que duas empresas estão concorrendo ali no mesmo segmento da economia. O que eles fazem para concorrer? Eles baixam o preço até onde eles conseguem, tá, gente? Como em uma guerra econômica, vocês devem imaginar que o capitalista, a empresa mais grande, mais forte, vai poder manter aquele preço baixo por mais tempo. Quando a empresa menor quebra, o que o truste faz? Ele engole essa empresa e acaba controlando ainda mais ali o mercado. Eu trouxe para vocês uma ilustração de um capitalista engolindo literalmente capitalistas menores para ficar gordo e assim controlar o comércio. Um grande conglomerado de empresas que ficam ali sob controle de uma única empresa maior, a gente costuma chamar de truste. Beleza, gente? A gente já entendeu o que foram os holdings, que é quando uma empresa maior, um hold, controla empresas menores em um segmento da economia. Aqui a gente está vendo a prática dos trusts, comum inclusive ali em Estados Unidos e Inglaterra principalmente, que é quando indústrias acabam engolindo indústrias menores e fortalecendo então o segmento, controlando, monopolizando as ações em determinado segmento da economia. Vamos adiante. Os trusts, como eu falei para vocês, companhias que absorvem seus concorrentes ou estabelecem acordos entre si, monopolizando a produção de certas mercadorias, determinando os preços e dominando o mercado. Podem ser horizontais, empresas do mesmo ramo, ou verticais, empresas de ramos diferentes. Então, gente, além dos holdings e dos trusts, a gente também tem uma outra forma de verificar a ação de capitalistas maiores em relação a capitalistas menores com a finalidade de controlar o mercado. Vou trazer para vocês um outro exemplo de controle que é justamente os cartéis. O que são os cartéis, professor? Quando grandes empresas independentes, produtoras de mercadoria de um mesmo ramo, que se associam para evitar a concorrência e estabelecendo a divisão de mercado e definindo os preços. Aqui eu dou para vocês, tá, gente, um exemplo fictício, tá, gente? Só para deixar isso claro, de um conglomerado de empresas do ramo de distribuição de gasolina, de combustível. E essas empresas, elas se juntam, tá, gente? Fazem um acordo para manter o mesmo preço, justamente para evitar que haja concorrência, monopolizando o mercado. Quando a gente diz que há essa associação, digamos assim, de empresas com a finalidade de certa forma, manter o mesmo preço, monopolizar o mercado, a gente diz que existe um cartel. Inclusive, cartel é ilegal, tá, gente? Atualmente,
é ilegal a formação de cartel, é visto como um crime ali em relação às finanças, ao mercado financeiro, até porque o próprio mercado diz que a livre concorrência tem que regular o mercado. Esse é um dos pilares do liberalismo, tá? Então, gente, quando há cartéis, a gente diz que várias empresas, ou duas ou mais empresas, se associem justamente para manter o preço ali tabelado, para evitar a concorrência. Nesse caso específico, eu estou dando um exemplo fictício, tá, gente? De que várias empresas do ramo ali de combustível se juntam para estipular um preço e evitar a concorrência de uma terceira empresa ou de uma outra empresa que porventura quer adentrar ali no mercado. Então a gente aprendeu o que é holding, aprendeu o que são os trustes e aprendeu o que são os cartéis, práticas que surgiram ali na segunda metade do século XX, principalmente com o advento da segunda revolução industrial, ok? A gente está aprendendo, galera, na aula de hoje, o crescimento exponencial da produção de mercadoria, o surgimento de novas práticas ali de produzir mercadoria através ali, principalmente do Fordismo e do Taylorismo. Aprendemos também a prática da burguesia para crescer e para obter cada vez mais lucro, porque não se enganem, tá, gente? O objetivo principal do burguês, do capitalista, é fazer de tudo possível para obter mais lucro. Em relação ao mundo do trabalho, professor, o que mudou de fato? No mundo do trabalho, a gente sabe que a partir do século XIX, a organização dos trabalhadores começou a, de certa forma, desenvolver também cada vez mais. Foi nesse momento onde surgiram os sindicatos, por exemplo, e também outras formas de organização do trabalhador, o trabalhador operário, o trabalhador das fábricas, tá, gente? Movimentos como o socialismo e o próprio anarquismo também surgiram como contraponto à ideologia industrial que vigorava na época. Vamos com o texto, vamos então voltar com o texto. Falaremos sobre a Belle Époque, que foi o otimismo burguês impulsionado pela revolução científica e tecnológica lá do século XIX. Inovações como o automóvel, o avião, o telefone, o cinema e o telégrafo sem fio contribuíram para reafirmar a ideia burguesa de estabilidade e de progresso contínuo. O que foi a Belle Époque, gente? Foi a chamada Era de Ouro do capitalismo do século XIX, onde esse otimismo burguês e esse conforto que as novas tecnologias trouxeram ao cotidiano das pessoas acabou, então, refletindo num clima de euforia em que as pessoas estavam ali, pelo menos a burguesia, estava usufruindo de um certo ar ali de inovação técnico-científica. A Belle Époque é considerada uma das épocas de ouro ali do capitalismo industrial, primeiramente ali da segunda metade do século XIX e também o começo ali do século XX. Vamos voltar com o texto, vamos lá. Todos esses avanços, somados a outros fatores como a inovação do telégrafo e do telefone, que revolucionaram a forma de comunicação, e do automóvel, do navio e da locomotiva a vapor, que revolucionaram o transporte, criaram um clima de grande entusiasmo na época, tá, gente? A chamada Belle Époque. Vamos adiante. Esse entusiasmo com o progresso refletia-se também na própria vida cotidiana dos grandes centros urbanos, principalmente no continente europeu, como Paris, Londres e Viena. E era visto na moda, nos cafés, no teatro, nas praças e nos parques públicos, nas galerias de arte, etc. É comum, inclusive, quando a gente fala de Belle Époque, a gente vê principalmente aquelas pessoas bem trajadas nas ruas de cidades como Paris e Viena e também Londres, que demonstravam um grande entusiasmo burguês. E essa era de ouro, a primeira era de ouro de fato, do capitalismo industrial, ela refletia principalmente no otimismo como as pessoas viam. E esse otimismo vai se romper apenas ali na primeira metade do século XX, no início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, quando começa então a eclodir as chamadas guerras mundiais, que é assunto para outras aulas. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Consequências da Revolução Industrial. As mudanças ocorridas com a segunda Revolução Industrial apresentaram consequências econômicas, sociais e culturais até os dias de hoje. No campo das relações de trabalho,
os modelos adotados no trato trabalhador-empregador e a desvalorização da mão de obra não especializada são pontos marcantes. Inclusive, galera, e é interessante falar para vocês que nas relações de trabalho, novas formas de organização começaram a surgir a partir de então. Destaque para vocês o movimento socialista, através, primeiramente, do socialismo utópico, e posteriormente do socialismo científico, pegando por base as obras de Karl Marx e Friedrich Engels, que pregavam basicamente uma revolução de caráter proletária, seguindo a ideia de que o proletariado é o grande produtor de riqueza, o grande produtor de mercadoria, e que existe sempre uma luta de classe, uma exploração contínua entre uma classe antagonizando a outra, ou seja, contrária a outra, mas que se complementam, e que sempre o burguês vai estar explorando o operário, e é necessário, então, uma emancipação do trabalhador e, posteriormente, uma revolução de caráter proletária, que contrapunha ali as chamadas revoluções burguesas. Então, o socialismo, o anarquismo também, que é uma ideologia que prega a ausência total de um Estado regulador, eles começaram, então, a entrar em voga nos sindicatos de trabalhadores, que começaram a se organizar contra ali essas novas inovações tecnológicas e contra, inclusive, o modelo capitalista de produção que estava vigorando na época, tá, gente? E isso, de certa forma, mudou a relação entre patrão e empregado, o surgimento, inclusive, dos sindicatos, ou melhor, o crescimento dos sindicatos e a forma como o trabalhador começa a negociar com o patrão, as greves, tudo isso faz com que essa relação, aos poucos, venha se flexibilizando, ou seja, o empregado começou a adquirir alguns direitos em relação ao seu empregador que outrora não havia. De fato, tá, gente? Entre a primeira e a segunda Revolução Industrial, o empregador fazia de tudo para sugar o máximo possível da mão de obra do seu empregado. Inclusive, era comum no século XVII e XVIII, nas fábricas, crianças trabalhando e não tendo ali um horário fixo, uma jornada fixa de trabalho. A jornada fixa era, inclusive, a vontade do empregador de colocar o seu empregado para trabalhar o máximo possível. Vamos voltar com o texto, vamos lá. No campo das relações de trabalho, os modelos adotados, como o trato do trabalho empregado, como eu falei para vocês, e a desvalorização da mão de obra não especializada são pontos marcantes. Sobre as tecnologias, o uso do aço e a substituição do ferro para a construção de maquinário e produtos também merece destaque, mas mais leve e maleável, o aço foi uma das principais matérias-primas do período. O uso do petróleo para mover motores a combustão interna, substituindo as antigas máquinas a vapor, também é um ponto importante. Vamos adiante. Além disso, a energia elétrica, tanto para as máquinas como para o dia a dia das cidades industriais, foi uma grande inovação disseminada pela segunda Revolução Industrial. Mais uma vez, galera, o que foi a Revolução Industrial, professor? Foi uma mudança drástica nos meios de produção, na forma de se produzir mercadoria, onde basicamente surgiram as máquinas e se acelerou a produção e também, basicamente, o burguês começou a lucrar cada vez mais. Segunda Revolução Industrial, século XIX, segunda metade do século XIX, o que aconteceu, professor? O surgimento de novas tecnologias que basicamente aceleraram ainda mais a produção de mercadoria e, de certa forma, moldou toda a sociedade ao seu redor. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a participação e a atenção de vocês e a gente encerra por aqui.